Olá, queria agradecer primeiramente o convite aceito de vocês para participar dessa nossa mesa hoje pela SBOC. Vamos apresentar quem faz parte aqui desse bate-papo hoje, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre economia da saúde. Então, eu tenho aqui o doutor André Sassi, que é oncologista do Grupo Sonhe, né, doutor? E também coordenador de oncologia do Hospital Vera Cruz, em Campinas, São Paulo, né, doutor? Sim. Pode dar um oizinho, se Oi, apresentar? a todos, um prazer estar com uma mesa tão importante. Vai ser ótimo conversar com vocês. Eu estou aqui também com o doutor Renato Porto, que é presidente executivo da Interpharma. Doutor Porto, bem-vindo. Olá, muito bom estar aqui. Eu agradeço o convite. E aqui ao meu lado, por último, não menos importante, a gente tem o doutor Gustavo Fernandes, que é oncologista clínico. Doutor, muito obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo. Eu sei que a gente tem muito assunto, é um assunto importante. Então, eu queria começar explicando, que vocês nos explicassem, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para falar um pouquinho sobre essa questão de economia da saúde. Quando a gente fala na área de oncologia, começando aqui, então, com o doutor Renato, a gente fala sobre essa questão de políticas públicas, doutor. O que está se faltando tanto? Ou melhor, qual é o principal problema na economia pública, nas políticas de economias públicas, quando a gente fala especificamente da oncologia? Bom, acho que a primeira fala que a gente tem que dizer é que tratar um paciente é uma jornada. Então a gente precisa pensar que essa economia, ela não é economia definida só no último estágio, que é o estágio clínico, o estágio de uso de um produto, de um medicamento. A gente precisa pensar como um todo. Para a gente falar de economia, para a gente falar de sustentabilidade de um sistema de saúde, a gente precisa falar que essa jornada começa por diagnóstico, essa jornada começa por uma prevenção, por um diagnóstico precoce, por um diagnóstico cada vez mais preciso, porque lá no fim a gente vai ter uma droga precisa, a gente vai ter uma droga que tem um alvo muito certeiro. E para ela ser bem utilizada e a gente tratar dessa economia de uma maneira saudável, a gente vai precisar fazer essa correlação muito bem entre o diagnóstico, entre uma pesquisa clínica que foi desenvolvida, que diz de fato para que aquele produto serve, lá com a terapia que vai ser utilizada no dia a dia com as pessoas, com quem tem o câncer. Então, falar desse sistema, a gente precisa falar desse sistema como um todo. O paciente ele é o mesmo, a gente precisa dar o melhor tratamento para todos. A diferença é que muitas vezes nós temos sistemas econômicos por trás de prever e de prover esse produto diferente. E esse talvez seja o nosso grande desafio, entender como são esses sistemas. Doutor, aproveitando, falando em desafios, quando a gente coloca na balança essa questão de dinheiro que há tão pouco, né, das políticas públicas para a oncologia, esse dinheiro, a maioria é destinado para prevenção, para o tratamento, ou falta tanto para os dois? Como que funciona isso? O cuidado ao câncer, de uma maneira geral, ele é subfinanciado, tanto para prevenção, quanto para diagnóstico, quanto para tratamento. Então, falta dinheiro para tudo. E as políticas são fragmentadas. A gente não tem um planejamento de forma adequada para a gente antecipadamente saber quanto dinheiro a gente tem para gastar com incorporação de tecnologias, por exemplo, e o quanto dinheiro vai ser destinado para políticas de prevenção, mensurando o retorno que a gente vai ter disso no futuro. Investir em prevenção, entre aspas, é mais barato, custa menos individualmente, porém o retorno às vezes é muito a longo prazo. E a gente tem pacientes hoje com câncer que demandam de cuidados, demandam de tratamentos. E o que eu falei de fragmentação é que na saúde pública, por exemplo, o paciente para fazer desde da percepção de que há algo errado, a encontrar o diagnóstico, e depois encontrar o tratamento adequado para ele, isso às vezes demora muito. Ele é referenciado várias vezes para várias especialidades diferentes, desde a atenção básica primária até o secundário, o terciário, que ele quiser, e definir de maneira adequada a orçamentação, entender de que maneira a gente pode alocar recursos de maneira inteligente, de forma custo-efetiva. Isso tudo hoje ainda está muito desfragmentado. Então, o desafio maior é, primeiro, simultaneamente, né, a gente vai ter que aumentar o bolo a ser dividido, e a gente vai ter que definir como dividir esse dinheiro, esse financiamento de maneira inteligente, que possa beneficiar o máximo de pessoas possível. Doutor Gustavo, aproveitando, por que se investe tão pouco em tratamentos da oncologia? Me corrija se eu estiver errada, que as doenças cardíacas são a que mais matam, em seguida vem as oncológicas, é isso? E por que o dinheiro que
é destinado para essa fatia da população que é tão grande, tanta gente com câncer, né? É difícil quem não conheça alguém que tenha um parente ou algum amigo, a própria pessoa, alguém próximo da família que tenha tido câncer, né? Por que se destina tão pouco? Não tem explicação, não. Não tem. É irracional. Nós vivemos num país em que, no fim dessa década, a causa número 1 de morte vai ser câncer. Hoje, se a gente pegar as estimativas do INCA, você vai ter 700 mil novos casos de câncer por ano no Brasil. Se você jogar uma mortalidade de 20%, em 5 anos você tem 700 mil mortos. É o número de mortos da pandemia, que ocorreu durante 3 anos. A gente tem uma pandemia corrente, sem um plano de governo para gerir. É assustador que a gente não tem um programa nacional de combate ao câncer, das que mais mata. Assim. A gente tem um programa nacional de trânsito, a gente tem uma agência nacional de aviação, a gente tem regras para o indivíduo voar um avião, tem regras para o indivíduo fazer transporte, para reduzir o risco das pessoas morrendo. Mas a gente tem centenas de milhares de pessoas morrendo de câncer no Brasil também. Não tem uma política pública para isso. A questão do subfinanciamento ela é real, mas ela é só parte do problema. A gente não entende que combate ao câncer deve ser uma política de Estado. E não estamos falando de assistência farmacêutica. Estamos falando de organização do cuidado. Estamos falando de promoção à saúde antes de diagnóstico, de rastreio. Estamos falando de tributar alimentos que aumentam o risco de câncer, substâncias que aumentam o risco de câncer. Estamos falando em investir em medidas que melhorem, por exemplo, a poluição ambiental para reduzir o risco de câncer. Estamos falando de oferecer acesso à biópsia. As pessoas não têm a jeito de fazer uma mamografia, passa 180 dias para conseguir tirar um fragmento. Assim, existe um descompromisso com isso que precisa ser tratado, não só com dinheiro, talvez com dinheiro também, mas se não tiver dinheiro, pelo menos com uma organização e com um discurso coerente do tamanho do problema que isso é. É bizarro o tamanho do problema, a palavra é essa. É o tamanho do problema que a gente tem e como a gente digamos assim, complacente com esse tipo de assim mesmo. Eu acho que isso precisa ser transformado. Mas agora para vocês três, pode, quem quiser falar, a gente não precisa seguir uma ordem. Com relação, por exemplo, a esses últimos tempos, nos últimos anos, vocês têm visto, vocês que participam de congressos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, falando aqui do Brasil mesmo, vocês têm visto um aumento nessa questão de políticas públicas para o tratamento de oncologia, para essa parte da prevenção, ou vocês acham que não se fala sobre isso mesmo? Tem aumentado nos últimos anos? Quem gostaria? Eu acho que não. O interesse tem aumentado. E, felizmente, os oncologistas hoje têm se preocupado um pouco mais com isso. Mas ainda não é uma questão que a gente consiga perceber na prática alguma evolução muito grande. Como o Gustavo falou, assim, a gente vive uma vergonha diária no cuidado quando a gente fala em saúde e políticas públicas e saúde pública como um todo. E aí a gente tem alguns médicos que simplesmente optam por não trabalhar no serviço público. Tá, não vou trabalhar com o SUS, eu não preciso me preocupar com isso. Eu não me preocupo com economia e saúde, eu não me preocupo com financiamento, porque não é o meu papel como médico é cuidar do indivíduo. Se a gente não perceber que a gente está envolvido numa sociedade, num sistema de saúde que tem as suas particularidades, seja o sistema privado, seja o público, a gente não vai para frente, a gente vai ficar reclamando do sistema, reclamando dos outros, reclamando de que nem ninguém atua e a gente não vai participar da proposta. Então, a parte boa é que eu vejo cada vez mais oncologistas interessados em saber um pouco mais sobre política pública, sobre economia e saúde. Aí é nossa responsabilidade fornecer o conhecimento e trazer todo mundo para o lado para poder desenhar junto com os gestores públicos alguma política que faça sentido. Brigar por mais financiamento, mas, de novo, não é só o financiamento, é financiamento com estratégia por trás dele. E eu acho que esse é o desenho que a gente tem no curto prazo que a gente tem que seguir, que a gente tem que ser propositivo e tem que atuar de maneira praticamente diária para lutar. Eu sou um otimista, e mais que otimista, eu acho que eu sou um otimista esperançoso. Então, assim, eu sou de um tempo, e acompanho essa pauta, do tempo onde a gente não tinha no Brasil o tratamento em primeira onda. O que significa isso? É o medicamento ser desenvolvido
ele está em alguns países do mundo e não está aqui. Muitas pessoas recorriam a licenças excepcionais da Anvisa para ter um tratamento no Brasil, ou iam fazer tratamento fora. Nós talvez todos nós lembremos, uma dupla sertaneja que um dos cantores faleceu por câncer e foi tratado fora do Brasil, foi tratado em Houston, as pessoas saíram daqui para lá. Isso não acontece. O Brasil tem a oportunidade de ter os melhores tratamentos do mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária hoje é uma agência extremamente reconhecida, que registra os produtos com muita qualidade. Todo mundo viu e tem total prova agora com a vacina do Covid, com as vacinas do Covid. Então a gente já avançou. Eu acho que o desafio agora é o desafio da política de atenção em saúde. E a gente sair talvez de uma política de atenção só farmacêutica. Para nós, talvez seja mais importante. É verdade. Quando você tem um parente que tem um câncer e você precisa tomar um comprimido, como eu tive exemplo dentro de casa, e esse comprimido fez minha mãe viver 21 anos, isso é brilhante. Sempre vai ser isso. Talvez o Dr. Gustavo tenha dado alguns exemplos de como é que eu mexo na política de atenção em saúde, onde a atenção farmacêutica e cuidar do paciente é um passo, porque ele já é paciente. O que eu posso fazer antes dele ser paciente? O que eu posso fazer para otimizar esse recurso que em qualquer país do mundo é finito? Ninguém está passando livre dessa grande discussão que nós estamos tendo de como que eu faço esse sistema ser sustentável. Todos os países do mundo, dos mais ricos aos que estão em desenvolvimento, outros que têm maior dificuldade de pagar isso também. Então, eu sou otimista, sou esperançoso, eu acho que a gente teve muitos avanços ao longo das últimas décadas, mas tem um desafio que é global e que o Brasil vai enfrentar talvez até com muito mais dificuldade, porque nós não somos os países, nós estamos na linha dos países mais ricos do mundo. Então a gente precisa usar muito bem os nossos recursos para fazer uma atenção farmacêutica quando ela for necessária e para a gente mudar uma política de atenção em saúde quando ela é obrigatoriamente necessária. Concordo, Renato. Eu sou super otimista. Acho que o Brasil melhorou brutalmente nos 30 anos, a despeito de você queira de explicação política, etc. Melhorou. O país melhorou incrivelmente. Quando a gente olha a atenção do câncer ao SUS, no SUS eu acho que a gente andou muito pouco. Então, essa é a minha visão. Acho que depois vocês podem falar assim, o país melhorou como um todo demais. Mas acesso a tratamento, eu estou falando de assistência farmacêutica, essa até o valor incremental, há um incremento no tamanho do gasto, mas o acesso a tratamento no SUS ainda, métodos diagnósticos, velocidade, atender a necessidade da urgência do tempo nesses pacientes é algo ainda muito incipiente. E de novo, assim, se você é CEO de uma grande empresa, se você é presidente de um, você vai olhar, atacar os seus problemas principais. A população brasileira, o maior desejo dela é ter assistência à saúde. O maior desejo da classe média não é ter um carro, é ter um plano de saúde. E esse é o tamanho do susto que as pessoas têm quando são atendidas no sistema de saúde para doenças graves. É lógico que existem exceções, é lógico que tem. O programa é muito melhor do que não existir, do que era em 1988, é um avanço, mas ele precisa ser um pouco melhor. Então, assim, na minha visão, assim, é inaceitável que a gente não tenha um programa direcionado ao combate ao câncer nesse país. É inaceitável que a Presidência da República não tenha uma assessoria para informar o presidente com relação à doença que mais mata brasileiros. É inaceitável que o Ministério da Saúde não tenha um conselho de indivíduos que o direcionem nas políticas de saúde. A gente tem que ter estratégia para isso. Isso precisa ser priorizado. Priorizar significa dar dinheiro? Não. Todo mundo tem um orçamento em casa, tem um filho. E você fala, não posso dar mais dinheiro para meu filho, mas eu posso dar mais atenção. Eu posso ajudá-lo a se direcionar na vida de maneira melhor com os mesmos questões que eu tenho. Embora se eu tiver um troquinho a mais para oferecer alguma coisa melhor, ótimo, mas se eu focar, se eu disser, vou tirar o máximo que eu posso daquilo que é prioritário, se eu gastar energia, se eu gastar tempo para conseguir fazer alguma coisa. E reconheço, o país avançou muito, a gente vive muito melhor no Brasil hoje do que eu via 30 anos atrás. Mas o abismo entre o ideal e o que é feito hoje ainda no SUS, ele aumentou, a meu ver, nos estados. Uma das coisas que eu acho interessante nessa evolução dos últimos anos, acho que além da participação maior da especialidade como um todo, acho que foi um pouco da maturidade das agências regulatórias. Isso melhorou. Então, as análises técnicas, por exemplo, para a incorporação de novas tecnologias, tanto no SUS quanto no sistema privado, isso melhorou, de fato. Então, as análises estão mais coerentes. Então, quando a Conitec foi criada,
há 11 anos atrás, as primeiras decisões eram bizarras. Então, assim, elas não tinham credibilidade nenhuma, eram completamente fora do bom senso geral, não era nem tecnicamente inadequado, não tinha um bom senso na tomada de decisões. Hoje, já tem uma certa maturidade para dizer que o medicamento é importante, que impacta na vida das pessoas, que o custo é muito alto e que dentro do sistema não vai comportar, e aí a gente vai ter que chegar a um consenso para dizer o quanto de dinheiro a gente vai ter que investir a mais para trazer aquele medicamento. Então, mas as agências regulatórias, elas cuidam de pequenas etapas. Então, assim, da assistência farmacêutica final, da entrega, da incorporação de nova tecnologia ou não. Mas, realmente, o que é mais distante, além do acesso aos novos tratamentos, é o acesso à jornada inteira. Então, assim, o Salman falou da percepção que tem algo errado com aquela pessoa, tenho algum nódulo, percebi algum nódulo, ou fiz algum exame de mamografia e veio alterado. Até aquilo finalizar com um tratamento, a gente não consegue falar em tratamento precoce no SUS. Não tem precoce, porque toda essa cadeia de referenciamento se alonga tanto que demora. A gente fez um levantamento recentemente no CACOM, na região metropolitana de Campinas, da mulher perceber um nódulo na mama até ela conseguir começar o tratamento, demorava uns 500 dias. Pouco mais de 500 dias. Em Campinas, né? Campinas. Que é um lugar onde certamente o acesso é acima da média, o estado de São Paulo, a região rica. Tem uma concentração de centros de referência, de CACOM e tudo, de radioterapia, de cirurgia. Isso é inadmissível. Eu concordo, assim, e de fato a gente vai ter que fazer uma provocação muito grande, assim. Estamos fazendo essa provocação. Então, a Política Nacional de Combate ao Câncer, que está tramitando hoje no Congresso, passou pela Câmara, está no Senado, quando a gente já definiu leis que o tratamento tem que começar em 60 dias, isso é de fato real? Não é, mas a gente deu esse passo. Agora o nosso desafio é fazer isso acontecer, sair da prática. É monumental esse desafio para um país do tamanho que nós temos? É monumental. Nós estamos falando de um país com 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de um país que ainda não consegue tratar as regiões igualmente, onde você tem, como o Dr. Gustavo acabou de falar de uma maneira muito simplista, um tratamento muito diferente do sul do Brasil, do sudeste do Brasil, do nordeste e do norte do Brasil. Ou seja, nós somos um país como um todo. Então essas dificuldades, elas nos espremem a gente ter um pouco mais de dedicação ao cuidado, especialmente com a oncologia, que é uma das doenças que mais mata no Brasil e vai, com certeza, em 7 capitais do Brasil, ela já é a doença que mais letal. E provavelmente, e os dados todos comprovam que nos próximos 10 anos, talvez até menos, todas as capitais do Brasil vão ter o câncer como uma doença mais mortal. Como a gente faz isso? Eu acho que esse é o desafio que nós estamos vivendo hoje. Esse problema é complexo. Esse problema nós temos gestores públicos qualificados para isso. Nós temos gestores públicos capazes de fazer frente a uma discussão, uma agência reguladora como a ANS, fazer frente a uma discussão de como que eu crio um protocolo para incorporar numa terapia e não incorporar outra. Essa incorporação tem que ser feita igual em todos os lugares do Brasil. Será que para o SUS isso é uma regra e para o privado deve ser outra? Ou eu quero igual? Essa é uma discussão que nós estamos tendo no tempo de hoje. Ou seja, esse tempo se eu dou um tratamento no SUS para 200 milhões de habitantes, é o mesmo tratamento que um sistema suplementar vai ter? Será que essa pergunta nós estamos fazendo adequadamente? O paciente é o mesmo, mas talvez o arsenal econômico e de tecnologia para a gente dar sustentabilidade para ele não seja o mesmo. Como é que eu faço isso? O Ministério da Saúde compra para todo mundo, uma compra centralizada, como a gente discute, entrando num tema mais certeiro. O sistema suplementar compra centralizado, ele me dá previsibilidade e mais do que isso, que eu acho que é mais importante de todos esses passos para não me alongar. Nós estamos medindo desfechos, nós estamos medindo o resultado de uma terapia que nós estamos aplicando e não é uma terapia só para o câncer, é para tudo. Porque esse recurso de tantos bilhões de reais que nós jogamos no sistema público, ele serve para tudo. O câncer é um dos problemas de saúde. Quando a gente vai discutir, às vezes, orçamento, que é um ponto de hoje da economia, a gente discute orçamento olhando a saúde pela saúde, eu vou precisar começar a olhar a saúde dentro de um cenário de todo o governo. Porque eu preciso saber, hoje, a maior ambição do cidadão brasileiro é a saúde, então nós deveríamos ter muito foco na saúde.
Mas será que nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos colocando dinheiro em outros setores, como, vou citar alguns, e não estou querendo fazer concorrência de setor nenhum, porque eu queria que todo mundo tivesse o tanto necessário. Mas nós estamos concorrendo com casa, nós estamos concorrendo por segurança. Há bem pouco tempo atrás, segurança era o principal objetivo da população brasileira. Passou. Acho que um pouco do efeito da pandemia, mas passou. Hoje é saúde. O doutor Gustavo falou que ele é da saúde da classe média. É de todo mundo. Foi o primeiro ao longo dos últimos anos por causa da pandemia também. Mas ele vai continuar. Então, assim, precisamos pensar também em saúde, não só a saúde pela saúde, mas a saúde como uma prioridade da sociedade brasileira. É prioridade real? E se é real, nós vamos aplicar em câncer ou vamos aplicar em HIV? Nós vamos aplicar em câncer ou vamos aplicar em doenças cardiovasculares? Então essa é uma discussão muito valorosa. É um problema complexo, né? E a gente lembra da pluralidade do Brasil, o tamanho do Brasil. Eu adoraria continuar conversando mais e mais horas, mas a gente tem um tempinho aqui, então vamos para as considerações finais, só para a gente deixar aí todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo pensando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e que envolve todo mundo, direta ou indiretamente, né? Para finalizar, então, com o doutor André. Doutor, dá umas palavrinhas aí, fala para a gente ficar pensando um pouquinho nesse assunto em casa. Bom, eu acho que a inovação em oncologia, inovação em medicina como um todo, mas em oncologia especial, só aumentou a desigualdade. Então, aumentou a iniquidade, aumentou a disparidade entre acesso ao diagnóstico e ao tratamento em especial para as pessoas que vivem numa bolha do sistema de saúde suplementar, para aquelas que dependem do sistema único de saúde. Isso é triste, isso é além de desafiador, é muito triste. Para os médicos até que trabalham nas duas frentes. É difícil tratar pacientes de maneira diferente, dependendo da porta que ele está acessando. E isso... cada vez que a evolução acontece dos tratamentos oncológicos, essa distância vai ficando maior. E saber direcionar melhor os cuidados, saber direcionar melhor a destinação do dinheiro e priorizar o câncer mesmo no Brasil, acho que essa deve ser a nossa luta agora, de transformar o câncer numa doença prioritária para uma política de Estado. Tá certo, doutor André Sassi, muito obrigada pela participação. Rapidamente, então, doutor Renato, últimas palavrinhas para a gente pensar um pouquinho nesse assunto tão importante que a gente abordou hoje aqui. Bom, a palavra, primeiro de agradecimento à SBOC, ao Estúdio SBOC, por trazer essa pauta. E, por último, e talvez mais importante, a palavra ao paciente. Se envolvam no seu tratamento, se envolvam na saúde. Assumam também uma parte dessa responsabilidade. Porque nós, gestores públicos e privados, estamos dedicando muito tempo a tentar fazer saúde sustentável. Os médicos a tentar achar a melhor terapia, o tratamento mais preciso para aquela doença, para que, de fato, os pacientes vivam melhor e talvez vivam para sempre, né? Assim, a gente pensa que a população não morra, né? Então, de fato, uma responsabilidade para o paciente é importante. Então, eu chamo todos a responsabilidade para que a gente tenha essa cadeia cada vez mais sustentável. Tá certo. Muito obrigada pela participação, doutor Renato Porto. E temos aqui também o doutor Gustavo Fernandes para dar as últimas palavrinhas para a gente. Bom, obrigado pela oportunidade. Agradeço a SBOC pelo convite. Acho que para finalizar, acho que é muito comum que nós levemos o lado da discussão de oncologia sempre para o lado da ciência farmacêutica. E acho que ficou claro aqui que a opinião de todos que a ciência farmacêutica é parte disso, é parte importante, mas não é onde está o nosso maior potencial de ganho. Então acho que se fosse para dizer alguma coisa, o que pode ser altamente benéfico para a população brasileira, para a nossa economia como um todo, seria de fato estruturar um programa de combate ao câncer no Brasil, e uma redução da mortalidade a partir de tratamentos, digamos assim, mais simples e curativos, com, digamos assim, um fluxo prioritário, organizado, um playbook nacional de tratamento de câncer, usado como uma maneira de reduzir o impacto de uma doença que vai matar centenas de milhares de brasileiros nos próximos anos. Acho que é isso. Bom, obrigado. Até que Deus nos dê a força necessária, tenhamos sorte aí para tentar melhorar alguma coisa será. Tá certo, doutor Gustavo Fernandes, muito obrigada por você ter participado com a gente, assistindo, nos ouvindo. Muito obrigada a vocês por esse bate-papo tão importante. Obrigada, gente.